Hoje é o Dia Nacional e Mundial da Psoríase. Foi criado para combater preconceitos e informar sobre essa doença de pele que afeta bastante gente. 125 milhões de pessoas no mundo e 5 milhões só aqui no Brasil. Então, para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a médica especializada em dermatologia clínica e cirúrgica, a doutora Carla Bortolotto. Doutora, bom dia. Obrigada pela participação. Bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, Ingrid, tudo bem? Obrigada pelo convite. E hoje Doutora, a gente, por favor. imagina, hoje a gente comemora e lembra que é o dia, como você disse, nacional e mundial para a conscientização de uma doença de pele muito comum, né, que atinge 3% da população mundial e no Brasil mais de 5 milhões de pessoas. E, doutora, eu quero já começar perguntando sobre os principais sinais da psoríase, né? Eles podem aí ser confundidos com os de outra doença, então, para a gente entender exatamente como diferenciar quais são esses sintomas. Exatamente, ela é uma doença de pele. A gente cria o diagnóstico dela clinicamente através de manchas avermelhadas na pele, principalmente couro cabeludo, região de cotovelo, região de joelho, com uma descamação mais prateada, mais acinzentada. Não tem coceira, não arde, não tem sintoma local. Ela é uma doença de pele que vai causar maior impacto na qualidade de vida do paciente por ser algo inestético. E isso tem que ser adequadamente feito o diagnóstico por causa das suas complicações no futuro. Certo, doutora. E esse diagnóstico, como é que ele é feito exatamente? É a partir de consulta? Uma consulta já dá para dizer aí, é o suficiente para identificar que se trata da doença ou é preciso um acompanhamento dermatológico? O diagnóstico na primeira consulta, através do exame físico, a gente já consegue determinar se é uma psoríase mesmo vulgar ou se é alguma outra doença de pele. Nesse caso, fazendo o diagnóstico, a gente já consegue, dependendo do acometimento dessas lesões, de quanto de porcentagem ela tem no corpo, se atinge também outras áreas, como, por exemplo, região íntima, a região das unhas, a gente aí escolhe, junto com o paciente, um tipo de tratamento específico. E falando exatamente, doutora Carla, sobre tratamento, o que a gente tem de novo, né? Porque eu lembro que eu já conversei com você aqui sobre esse assunto também, mês de outubro, né? Falando aí sobre conscientização de psoríase em outros anos. Agora, o que a gente tem aí? Dá para falar sobre isso? Sobre novidades em tratamentos? A ciência, a medicina andou desde então com novas aplicações para as pessoas que procuram esses tratamentos? Com certeza, hoje a gente tem várias novidades no tratamento da doença psoriásica, principalmente para diminuir a chance dessa doença, pelo fato de ser autoimune, aumentar a chance de outros problemas, como até o AVC, que a gente estava ouvindo agora há pouco, Uhum. pressão alta, diabetes, colesterol, que são doenças que impactam na qualidade de vida do nosso paciente que tem psoríase. E esses medicamentos são medicamentos, hoje a psoríase ela tem uma portaria para o uso desses tratamentos, que são tratamentos de alto custo, através tanto do mercado privado pelo plano de saúde, como também através do mercado público do SUS. Então, são medicamentos inovadores, são principalmente imunobiológicos ou as pequenas moléculas, tanto medicamentos sistêmicos como aplicação subcutânea, como também via oral, em que o paciente consegue controlar o quadro clínico e diminuir a chance de evolução para essas doenças associadas à psoríase vulgar. E falando sobre evolução, como você tocou nesse assunto, a gravidade, ela pode aumentar a gravidade da psoríase ao longo aí do passar do tempo se ela não for cuidada da maneira certa? Exatamente. Se a gente não fizer o diagnóstico precoce e o tratamento quanto antes, de maneira mais intensa e determinada, para diminuir a exacerbação e a evolução da doença, no futuro esse paciente pode ter problemas por termos indicado, por exemplo, apenas um creme, apenas um shampoo,
para tratar aquela doença de pele que aparentemente só atinge a pele como uma manchinha, mas isso é só a ponta do iceberg dessa doença de pele autoimune. Doutora Carla, tem como falar, é consenso sobre o que causa a psoríase? E já emendo, né? Se a gente conhece essa causa, ela pode ser prevenida? Na verdade, a psoríase, como uma doença autoimune, a gente tem uma predisposição genética, a gente nasce para quem tem, né, algum familiar com essa predisposição, e essa predisposição ela fica lá, inalterada. Porém, com uma alteração da imunidade adquirida, que seria o nosso meio ambiente, que a gente não tem como saber e nem identificar exatamente, mas a gente imagina que casos como estresse, alguns medicamentos de uso oral, alguns quadros infecciosos ou até algumas vacinas podem dar o start para essa predisposição genética aparecer no decorrer da nossa vida. É mais comum em torno de 40, 50 anos de idade e não tem predileção pelo sexo, pode atingir tanto homem quanto mulheres, mas a causa específica a gente até hoje não tem um conhecimento sobre. Certo, doutora. E a gente começou, né? Você inclusive começou falando sobre essa questão do social que existe em volta da doença, por ela ser um problema ali muitas vezes visível, né? É importante a gente considerar então que tem alguns mitos que cercam ali a psoríase, como por exemplo, de que seria algo que pode ser contagioso, que encostando pode passar para alguém. Então, levar informação ajuda, né, a tirar esse estigma, essa questão de todo o preconceito que envolve a psoríase. Com certeza, a gente tenta falar sempre em primeiro lugar disso, né? Ainda mais hoje, nesse dia que a gente tem de conscientização, é dizer, a psoríase não é uma doença contagiosa, ela é uma doença de pele causada por um sistema alterado imune. Ele não vai contagiar e nem contaminar outra pessoa. Lembrando que essa doença impacta muito na qualidade de vida de quem a tem. Então, as pessoas tentam colocar roupas de cores claras por causa da descamação, e esconder principalmente aonde tem a alteração e a lesão. Então, isso, quando a gente consegue diminuir a manifestação da doença, é tão impressionante como melhora o desempenho, a atividade física, atividade social, enfim, do paciente que apresenta psoríase. Então, essa parte eu acho que é uma das mais importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente pensa na escolha do tratamento. Certo, doutora. Acho que essa é a mensagem principal aqui, né, dessa entrevista. Aproveito então para arrematar aqui o nosso bate-papo, frisando nessa questão da qualidade de vida das pessoas que precisam aí de uma maior compreensão de maneira geral da sociedade e, claro, sempre levando informação aqui sobre a doença, sobre as questões de saúde que impactam o dia a dia da população. Agradeço a sua participação aqui no Edição Manhã. Ótimo dia para você. Obrigada, querida, para vocês também. Obrigada, doutora.